Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. Como ser salvo. Ok, verso. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, texto é de João, capítulo 3, versos 14 e 15. Antes da gente comentar um pouquinho sobre o verso e a lição, vamos lá para o auxiliar da lição. Ver quais eram os objetivos para a lição dessa semana, o que a gente deveria ter aprendido, sentido e praticado a partir do conhecimento da lição dessa semana. Então, quem pode me ajudar? Primeiro objetivo, o que a gente deveria aprender ou ter aprendido na lição dessa semana? Conhecer o processo pelo qual tomamos posse da salvação. Então, primeiro objetivo da semana, que era o conhecimento, entender o processo pelo qual a gente se apropria da salvação. A gente toma posse desse elemento, ou desse presente, ou dessa estrutura chamada salvação. Então, o desenho disso, os passos que levam à salvação, é o objetivo de conhecimento da lição dessa semana. Portanto, é uma continuidade da lição da semana passada, de uma parte da lição da semana passada, extraindo dela um tema, que é o tema específico da salvação, que já estava na lição da semana passada, mas agora é extraído como um foco mais direcionado. Entendendo o processo da salvação, qual deveria ser o sentimento resultante? De alegria pelo fato de que o poder do pecado foi quebrado pelo poder libertador de Jesus. Portanto, o objetivo de sentimento, aquilo que deveríamos sentir a partir do momento que entendamos como se dá o processo da salvação, é alegria. Ou seja, ficar de fato contente, porque o processo fixo do pecado que nos faz escravos foi quebrado. E esse processo quebrado nos propicia ou nos proporciona a possibilidade de retorno, a possibilidade de voltar a ser aquilo que era o plano inicial de Deus. E o terceiro é a prática, que a gente deveria fazer a partir do momento que compreende isso e sente isso. Compartilhar essa notícia incomparável com amigos, parentes, colegas de trabalho ou de escola e até mesmo estranhos. Ok? O objetivo de prática, então, quem foi salvo faz o quê? Compartilha. Compartilha. Não fica com a salvação só para ele, mas compartilha com os outros que precisam da mesma salvação. O resultado de ser salvo é compartilhar. O resultado de ter sido salvo é partilhar essa salvação com outros. Então esse é o desenho da lição dessa semana. E em função disso, a lição foi estruturada em passos. Ou seja, a pergunta inicial é como ser salvo. A resposta a essa pergunta são os passos dos dias de estudo da lição. Portanto, é uma lição, de certa maneira, bastante didática e sequencial nos passos da salvação. Esse é o objetivo dela. Para ser didática mesmo, repartir os pedacinhos do processo da salvação. E a salvação começa por um primeiro elemento. Quem é que precisa ser salvo? Quem precisa ser salvo? Eu. Por que eu preciso ser salvo? Estou perdido, sou pecador. Eu preciso ser salvo porque eu reconheço que estou perdido. Portanto, o primeiro passo de qualquer desenho que implique salvação é o reconhecimento da necessidade desse processo. Não dá para ser salvo se eu não acredito que precise de salvação. Não dá para ser salvo de algo se eu não quero ser, se eu não reconheço a necessidade de ser salvo. Portanto, esse é o primeiro elemento que passa pela estrutura da salvação. Por isso, como vimos nas lições anteriores, a necessidade do trabalho do Espírito Santo de convencer o mundo do seu pecado, de convencer as pessoas de que são pecadoras e carentes da salvação. Porque o salário do pecado é morte, e não há alternativa para o ser humano de recuperar a vida. Então, esse desenho inicial, o reconhecimento do pecado, é o que me faz perceber que eu preciso de um Salvador. Não dá para precisar de um Salvador se eu não reconhecer isso. Portanto, esse é o passo inicial da salvação, que passa por alguns elementos. O primeiro deles é o próprio reconhecimento, ou seja, eu perceber que estou em pecado, ou que o pecado existe e é uma realidade, que existe uma situação da qual eu não consigo me livrar, que é a morte. Reconhecido isso, o próximo passo é reconhecer que a culpa desse processo é minha.
Eu posso até reconhecer que o pecado está, que o pecado existe, que a morte está presente, fixa como um desenho na humanidade, mas não necessariamente isso implica em eu reconhecer que a culpa disso é minha. Portanto, nesse reconhecimento da situação do pecado, nesse reconhecimento da necessidade de salvação, há elementos pelos quais eu tenho que passar para que a salvação de fato se materialize em mim. O primeiro deles, além de reconhecer que o pecado existe, é reconhecer que ele existe em mim e eu sou culpado por esse processo. E também reconhecer que há um pecado em mim, do qual eu não sou culpado, que é a herança que eu recebo, mas que eu não consigo me livrar dela. Portanto, há duas situações aqui. Há uma situação real do pecado manifesto, do qual eu não tenho responsabilidade, eu nasci nesse mundo sem querer nascer, mas há algo que é minha responsabilidade, o que eu faço a partir do momento que eu me dou conta de que estou nesse mundo e há uma alternativa. Portanto, nesse reconhecimento do pecado, há um reconhecimento de uma porção de coisas. Há um reconhecimento da origem, há um reconhecimento da história, há um reconhecimento da responsabilização do sujeito nessa história, e há um reconhecimento da possibilidade, ou seja, da outra história, da outra forma de ser. Portanto, tudo isso passa por esse processo do reconhecimento. Reconhecer que o mundo vai de mal a pior é uma coisa que até o sujeito que nunca ouviu falar de Deus tem certeza. Reconhecer que ele não tem alternativa sobre a morte, até o último sujeito do mundo que nunca ouviu falar de Deus também tem certeza. Basta assistir a história. Mas reconhecer por que isso acontece é um processo de conhecimento que vai além de um reconhecimento superficial dessas questões. Portanto, salvação implica nesse conhecimento de base, nessa estrutura que está por trás da história, que não é autoevidente. Ela não é aparente num primeiro olhar. O primeiro olhar só me demonstra a desgraça em que o mundo está. Um segundo olhar com um pouco mais de atenção me mostra as alternativas. Ou, se quiser reduzir isso a um processo único, a alternativa. Então, aceitar a história, criação, pecado e queda, desenho daí para frente formatado no plano de Deus para a salvação, faz parte desse reconhecimento. Isso leva o sujeito ao processo de arrependimento e de busca por mudança, que é o que discutimos a semana passada. Então, dentro do processo de transformação, de mudança do ser humano, há algo para acontecer. Que algo é esse? O ser humano percebe a sua condição, percebe as alternativas, reconhece sua culpa nesse processo e sua responsabilização nesse processo e busca quem lhe dá perdão. Ao buscar quem lhe dá perdão, isso tem um preço. Tem um desenho formatado, um preço atrás dessa história. Que preço é esse? Alguém precisa pagar pela culpa que eu tenho, já que eu não tenho nada com que possa pagar. Nesse sentido, entra a cruz. Nesse sentido, entra o Cristo como modelo. Então, o que motiva o ser humano ao arrependimento? Não é o reconhecimento do pecado. Por incrível que pareça, se eu reconhecer que eu tenho culpa, mas não tenho alternativa, não há arrependimento. Então, o que me demonstra que há alternativa de fato, e que essa alternativa é real, é a percepção do preço pago e de quem pagou. Portanto, dentro do desenho do trabalho do Espírito Santo, o primeiro é o convencimento do pecado. Mas para me levar para onde? Para o próximo degrau. Qual é o próximo degrau? Convencerá do mundo do pecado e da justiça. Por quê da justiça? O que diz lá no texto de João? Porque não. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque não me vem. Eu fui para o Pai. Portanto, para onde o Espírito Santo me leva imediatamente após o convencimento do pecado? Para Cristo. Quando eu vejo Cristo e o que Ele fez, quando eu ainda era pecador e nem sabia dele, o que eu percebo? Alguém pagou o meu preço sem sequer eu saber que esse preço existia. E isso motiva o arrependimento. Portanto, o que leva o ser humano ao arrependimento não é o convencimento do pecado, mas é a existência de alguém que morreu por mim quando eu ainda era pecador. Alguém que me amou primeiro.
E isso me constrange ao arrependimento. Por isso a Bíblia vai descrever dessa forma esse processo. O amor de Cristo nos constrange. O que é esse constrangimento? Eu olho alguém que antes de eu saber foi lá, ocupou o meu lugar para que eu tivesse vivo e tivesse inclusive a oportunidade de descobrir que o pecado existe, que o pecado está em mim, que eu sou culpado e que ele deu uma alternativa para eu não ser mais. Antes que eu soubesse. Ou seja, eu só estou vivo porque ele morreu. Não é eu estou salvo porque ele morreu. Eu estou vivo para poder ser salvo porque ele morreu. Ou seja, ele morreu para eu ter a alternativa de escolha, a liberdade plena. E isso constrange o sujeito, impulsiona o sujeito na direção do arrependimento. Eu não quero mais criar situações que impliquem na morte dele. Eu quero mudar de condição, porque ele me amou primeiro. Diga. Pastor, seguindo essa linha, assim, aqui fala, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele Crê. tenha a vida eterna. Interessante que o que está lá em João? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, ofereça mais a vida eterna. Então, quando eu olho esse desenho, eu vou para o próximo passo. Ou seja, não basta se arrepender. O que precisa fazer também? Precisa acreditar que aquele sujeito que morreu pagou o preço, que aquele sujeito que morreu não quer só pagar o preço. Ou seja, Deus não quer só pagar a conta. O que Deus quer? Que não haja mais contas para pagar. Quer resolver o problema em definitivo. A conta foi paga em definitivo, mas para que não haja mais contas, alguém tem que escolher crer. E aí a gente vai estudar um pouquinho, que é o finalzinho da lição, o que significa crer, na visão bíblica da crença. Você levantou a mão, só fala. A meditação desse ano, desculpa levantar comigo, sobre salvação, vocês devem ter lido. O autor fala, o pastor fala que nós devemos reconhecer o nosso pecado. E eu me senti em dificuldade de reconhecer que eu sou pecador. Porque eu sou adventista, eu estudo a missão, faço meu ano bíblico, eu prego, eu vou no trabalho missionário, então não tem pecado. Mas os alcoólatras anônimos, ele deu o exemplo do alcoólatra anônimo. A primeira coisa que ele fala é: eu sou um alcoólatra. Só que o cara já deixou de beber há 20 anos. Ele reconhece que é alcoólatra, porque aquilo está enraizado na mente dele. Para ele é uma religião. Hã? Para ele é uma religião. Exatamente. Para ele, e isso tem que estar, porque eu já roubei, eu já maldicei, eu já traí. Então isso está enraizado no meu pensamento, isso está enraizado no meu coração. Eu tenho que reconhecer isso, só que na hora que eu reconheço isso, é que eu reconheço que eu preciso da salvação. E isso a gente tem uma dificuldade, não sei se isso passa pela cabeça dos irmãos, mas eu tenho dificuldade eu me sinto sempre melhor. E se eu sou melhor, não preciso de ninguém, não preciso de Cristo, não preciso de nada. Então, nós temos que reconhecer esse mal que está dentro de nós, do egoísmo, da avareza, da presunção. E isso é valorizar. Tem dois textos na lição que ilustram, tem vários, mas dois interessantes que ilustram bem essa questão do que é esse processo do convencimento do pecado, dessa mudança interna que acontece. Vou ler alguns deles, alguns trechos desses textos, só para referenciar. Diz assim: toda pessoa que aprende de Cristo deve esvaziar-se da sabedoria humana. Portanto, nesse aspecto, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Segundo texto: sinto-me grandemente atormentada quando vejo homens e mulheres professando o nome de Cristo, porém não manifestando o Espírito de Cristo, pois sei que estão vivendo em fatal desilusão. Outro texto: ouvem muitas apresentações da verdade, mas não fazem não fazem a aplicação dessa verdade na própria vida, porque estão trajados em vestes de justiça própria.
Ainda na continuidade, a solene convicção do pecado levará indivíduos a tremer diante da palavra de Deus e a entregar os caminhos e ideias e vontade a Deus. Esse é o desenho do arrependido. Se alguém passar pelo crivo só desses 4 tópicos que eu li, pode se considerar santo. Se alguém conseguir passar pelos 4 crivos, sem problema, pode bater no peito e dizer que é santo, que Deus vai assinar embaixo. Mas tem que passar pelos 4 textos. Se continuar dentro dessa mesma perspectiva, a gente pode ampliar isso e ver até onde vai cada um desses textos, ou cada uma dessas referências, no significado disso. Ou seja, se qualquer coisa que lhe acontece na vida, feita ou apontada por alguém, o primeiro pensamento que vem à sua mente, seja o de tristeza e de convicção plena da necessidade que aquela pessoa tem da sua ajuda para ela ser salva, ou seja, qualquer um que faz alguma coisa contra você, de qualquer espécie, se o primeiro pensamento que vem na sua mente é esse, então beleza, você pode bater no peito e dizer, eu sou santo e perfeito, e Deus vai assinar embaixo. Percebe? Quando a gente vai descendo e cavando nas referências que a Bíblia dá de salvação, é que a gente tem a convicção plena da diferença entre o pecado ato e o pecado existência, o pecado presença, o pecado tendência, o pecado natureza. Mesmo que eu consiga resistir ao ato, o que a gente vê dentro de nós mesmos? O pecado natureza, ele está lá. Eu até consigo resistir ao ato, ou seja, eu sinto o desejo enorme de sentar bolacha na orelha do sujeito, mas eu resisto ao ato, combato o ato e ele não se manifesta como ato, e eu ainda respondo com uma resposta branda e mansa. Mas o pecado estava onde? Lá dentro e ninguém viu, só eu. Entendem o desenho? É isso que está na ilustração da sua fala, nessa descrição toda. É fácil a gente olhar o processo da santidade quando a gente olha para os atos. Porque quanto mais experiência eu tenho no processo dos atos, mais eu consigo resistir a esses processos da manifestação dos atos. Mas a salvação não está vinculada a atos. A salvação está vinculada à natureza. É ali que o processo se instalou. E é ali que ele precisa ser resolvido. Aí a gente entende de forma clara o que Romanos 7 e 8 descrevem sobre o processo do pecado. Ou seja, há uma segunda lei presente em nós, em nossos membros, que luta contra a nossa vontade sincera de servir a Deus. E essa lei rege o conflito entre o bem e o mal, presente em todos nós. Então, é disso que Cristo veio nos livrar de forma completa. Mas há um processo a ser desenvolvido para que isso aconteça. A primeira fase é o reconhecimento de que isso está, a percepção de que isso acontece, a percepção de que existe um preço a ser pago para essa mudança, e Cristo o pagou de forma completa e definitiva. Há uma necessidade de aceitar que esse preço seja pago em meu lugar, porque eu não posso pagar nada para resolver essa conta. Há necessidade de eu aceitar que Ele quer ser mais do que meu Salvador, o meu Senhor, ou seja, Ele quer mudar a condição, Ele quer mudar a minha prática, quer mudar a minha forma, para um dia poder mudar de forma completa a minha natureza. Que é quando Cristo retornar e na glorificação a natureza for transformada. Daí o reconhecimento que estava na meditação do pastor Amin, do Alcoólicos Anônimos, de que eu sou pecador. Quando eu olho para a cruz, o que eu descubro? Eu estou pecador. Estou se eu aceitar a cruz. Sou se eu negar a cruz. E aí eu deixo de ser só pecador para ser também pecado. As duas coisas se fundem numa só. Então, esse processo de transição é o que perpassa a cruz. Por isso a cruz, ela implica, em primeira instância, a justificação. Eu sou pecador, não sou mais. Alguém pagou a minha culpa. Mas eu estou pecador, mesmo ele tendo pago a minha culpa. E estarei pecador até que ele venha. Isso é parte da nossa natureza. Está lá residente. E ele implanta uma segunda, que agora vai brigar com a primeira o tempo inteiro. E aí quem eu alimentar mais é quem vai vencer esse processo no dia a dia da história do conflito.
Eu posso alimentar uma natureza ou a outra, a escolha é minha. Continua sendo minha. Diga. Eu ia responder, você acabou respondendo agora. Ok. Assim, isso me faz lembrar do pensamento socrático, né? Conhece a ti mesmo. Porque no momento em que eu não busco me conhecer, eu também não vou me conhecer. Então, para mim, as coisas estão sempre bem. Mas no momento em que eu busco esse conhecimento próprio, se eu passo para a introspecção, eu vou, e aí vem o nosso dia a dia com Deus. Eu só a partir desse momento eu consigo reconhecer quem eu sou, é que eu necessito seja do que eu necessito. Então é importante que nós paremos para nos analisarmos, para olharmos para dentro de nós mesmos e conhecermos quem somos. E aí é nos colocarmos diante de Cristo, é o único parâmetro que nós temos segundo para isso. Qual foi a falta de Sócrates? Já que você citou Sócrates. Aonde Sócrates se equivocou, não. Aonde Sócrates foi incompleto. Porque ele precisava esse lado espiritual, Cristo, né? Como é que eu conheço a mim mesmo? É isso que eu falei. Eu acho que quando nós conhecemos umas vezes, é quando nós temos um parâmetro, é Cristo. Quando eu conheço a mim mesmo? Quando eu conheço a Cristo. Esse é o erro de Sócrates. Sócrates tinha uma proposta. Conhece-te a ti mesmo olhando para quem? Para si mesmo. A Bíblia tem outra proposta. Conhece-te a ti mesmo olhando para quem? Para Cristo. E quando eu vejo Cristo, o que eu descubro? A diferença. É que eu coloquei, a gente Exatamente. só tem esse parâmetro. Sim. Eu só ilustrei porque Sócrates foi preciso na proposta. Só tem um jeito de eu poder respeitar o outro. É conhecer a mim mesmo. O que ele não respondeu? Como é que eu conheço a mim mesmo? Como é que eu conheço a mim mesmo? Olhando para o outro, que é a minha referência. Qual é o outro? Cristo. Aí eu vejo a diferença. Aí quando eu vejo a diferença é que eu vejo o estrago do pecado. Ou seja, para onde o pecado me levou e para onde eu tenho que voltar. Porque eu fui criado à semelhança de quem? Do meu Criador, Cristo. Essa parte da história é o ponto central desse reconhecimento. Então, mas se nós não passarmos por esse processo, Não tem salvação. Não tem. Se a gente não olhar para Cristo para ver esse estado de diferença, não acontece o processo do arrependimento. só olhando para Cristo, não olhando para mim também, não passar por esse processo. Se eu só olhar para Ele e não olhar a diferença, eu não vejo os meus problemas. Então, é essa dinâmica. Por isso, Cristo é olhado como um espelho. Quando eu olho para Ele, eu vejo o meu reflexo projetado no reflexo dele e sei a diferença. Essa é a brincadeira mágica, entre aspas, do processo bíblico. Ou seja, é a parte incompleta de Sócrates, que é a parte incompleta de Platão, que é a parte incompleta de Aristóteles, mas que é a parte parcial que eles foram brilhantes na descrição. Ou seja, eles conseguiram perceber que há algo para ser olhado para comparar com o outro e eu consigo entender o outro. Esse desenho é fantástico como uma ideia primária e a Bíblia vem, fecha essa ideia e mostra. É isso aqui que falta. Essa é a parte interessante do desenho. Quem faz isso? Quem faz esse processo acontecer? O Espírito Santo. Por isso a negação do Espírito Santo tem uma implicação. Qual é a implicação direta da negação do Espírito Santo? O não reconhecimento de tudo isso. Ou seja, eu não conheço a Cristo, não conheço a mim mesmo, portanto não me vejo pecador, não estou salvo. Está resolvida a conta. E curiosamente, eu posso ser cristão e estar negando aquele que me salva. Isso faz parte do desenho das artimanhas de Satanás. Ou seja, Satanás tem intenções de perdição em todos os lugares, inclusive na fé cristã. Como acontecendo dentro de Cristo, com os fariseus, os saduceus, eles tinham todo o conhecimento. Todo o conhecimento, Cristo na frente deles, Mas não reconheceram, não tinham isso. negaram a possibilidade. Com o fechamento da porta da graça, no período em que Cristo sai do Santíssimo, os nossos pecados, os pecados do povo de Deus têm que estar todos expiados, e esse é o período da angústia de Jacó ali. Mas são os pecados atos, os pecados, porque a natureza, a nossa natureza continuará mesmo até a volta de Cristo. O que é da natureza está expiado em que lugar? Ou está justificado em que lugar? Na cruz. O que é da ação é expiado a partir do quê? Do meu arrependimento, da minha confissão a Deus dos meus pecados. Portanto, até enquanto existe graça, todo pecado deve ser o quê? Confessado a Deus e, portanto, como consequência disso, expiado na cruz. Mas eu preciso confessá-lo e reconhecê-lo como pecado. Feito isso, Satanás não tem do que me acusar, porque todos os meus pecados foram depositados em quem? Em Cristo.
E aí o que ele me acusar, o que Cristo fala? Não existe, não existe, não procede, não é referência. Agora, se eu rejeito a confissão do meu pecado a Deus, se eu rejeito essa possibilidade de salvação por não reconhecer aquilo como pecado, Satanás tem o que levantar. Ele levanta aqui, ó. Ele fez isso. E Jesus olha e fala, de fato fez mesmo. Portanto é seu. Pode levar. Esse é o desenho, olhando assim de forma concreta a ilustração, esse é o desenho que está. Por isso é que o processo seguinte a essa afirmação que você usou como texto, diz o quê? Quem é justo, continue na justiça ainda. Portanto, quem é que continua na justiça ainda? Quem é justo. O que é ser justo? É não pecar? Não, o que é ser justo? É ter sido justificado. Esse é ser justo. Eu confessei todos os meus pecados a Deus. Portanto, eu sou justo. Não porque eu tenha justiça, mas porque eu a recebi de graça. Por isso, fechamento da porta da graça. A ilustração. Esse é o desenho. Olhando nessa mesma direção, qual é o próximo passo? Oi? Oh, desculpa. Ok. Olhando esse mesmo desenho, qual é o próximo passo? Eu preciso acreditar. É bom demais para ser verdade? É, tem que acreditar. Então, esse é o desenho seguinte ao processo. O que é crer? O que é crer? É confiar em alguém que eu tenho certeza que ele pode fazer alguma coisa. Então, portanto, crer não é algo feito no escuro, no vazio. Essa coisa de acreditar no vazio ou no escuro não é um desenho bíblico. Eu só posso acreditar em quem eu conheço, em quem eu confio. Por que Deus nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores? Porque eu só posso acreditar em quem eu confio, em quem eu conheço. Alguém que não me pediu nada em troca, que eu não conhecia, que não veio para barganhar comigo, foi lá, ocupou o meu lugar, morreu por mim, quando eu ainda era pecador. É possível confiar no que Ele me pede, no que Ele me diz? Esse é o tipo de Deus que temos. Portanto, crer não é crença no vazio. Crer é crer em alguém que eu conheço, em alguém que eu confio. Esse é o desenho da salvação. Por isso, nos amou ainda antes da fundação do mundo, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Esse é o tipo de Deus que temos. Diferente de Satanás. Satanás dá um salto no escuro. E fala que eu tenho que acreditar nas coisas sem poder ter sustentação. Esses dois desenhos se contrapõem. Eu tenho um Deus que me ama e me demonstra confiança, e eu tenho Satanás que se esconde e me faz uma proposta, no escuro e no vazio. E eu tenho que acreditar. É essa condição que o pecado impõe sobre a humanidade. O curioso é que ele cria todas as artimanhas possíveis para dar a aparência do que o que ele está propondo tem base ou tem visibilidade. Deus não cria essas situações. Deus simplesmente vai lá e faz. Morre por mim. Bom, não fala nada, não pede nada, ele vai lá e faz. Satanás não, ele enche de especulações e falas para criar uma aparência daquilo que ele não faz. Porque não faz mesmo. Aqui depois posso dizer. Como eu fiz o pedido de oração hoje, me impactou muito a pregação, que as cidades cada vez menos. Então nós não pecamos só em fazer atos, mas omitindo. Então eu pergunto a essas alturas, nós estamos crendo realmente? Por isso o texto inicial e a referência dos objetivos. Porque quando a gente crê, a gente não fica quieto, a gente não para. Eu fiquei super preocupada hoje quando saí da igreja, quando eu vi a mensagem, disse onde eu estou. Onde eu estou, encontro com tanta gente, esqueço de falar de Jesus. Você estava na minha lição de escola sabatina? Quando eu passei a lição de escola sabatina na igreja, há 2 sábados atrás, eu usei um texto, uma ilustração de referência só para demonstrar o tamanho dessa encrenca. Se eu quisesse que Jesus voltasse, e isso fosse obra humana, puramente humana, quando Jesus voltaria? Na pior hipótese. Em 8 anos. Na pior hipótese. Ou seja,
Se cada um de nós pregasse durante um ano, só para uma pessoa, só para uma, durante um ano, na pior hipótese, em 8 anos, Jesus voltava, porque o evangelho teria sido pregado a todo mundo nesta geração. Na pior hipótese. Felizmente não é obra humana, é obra divina. Se fosse obra humana, a gente já não estava aqui. Então, o desenho é outro. Agora, ele também é a demonstração clara do quê? De que nem a obra humana a gente está fazendo. Porque dentro dos objetivos da lição, qual era o objetivo de prática? Todo aquele que foi salvo e sente a alegria de ter sido salvo, faz o quê? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Isso é uma questão direta. Não tem como você ter sido salvo e ficar parado. Se ficou parado, alguma coisa está acontecendo. Em primeiro lugar, você não tem reconhecimento pleno da amplitude da salvação. Tem alguma coisa errada. E eu nem estou falando de você estar numa condição de crer, numa condição de entender a salvação, de entender a doutrina, de entender a Bíblia, no sentido conhecimento do fenômeno. Mas eu estou falando na amplitude disso, do reconhecimento pleno do impacto de ter sido salvo e ser pecador e estar pecador. O reconhecimento disso não tem como. É balela, não tem como ficar parado. Isso não tem a ver com saber ou não saber dar estudos bíblicos, com saber ou não saber falar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com, de fato, assumir a condição de salvo e não conseguir ficar parado. Porque todo mundo consegue fazer alguma coisa, por menor que seja, para a salvação de alguém. Todo mundo consegue. Não há ninguém aqui, a não ser que o sujeito tenha nascido cego, surdo, mudo e acéfalo. Aí eu posso dizer, esse de fato não consegue fazer nada para a salvação do outro. Mas se ele tiver cérebro, pode ter nascido cego, surdo e mudo, conseguirá fazer alguma coisa para o outro. Tem exemplos na história. O mais clássico desse, uma senhorinha que se tornou uma tremenda escritora e uma tremenda pregadora, assim, cega, surda. Então, quando você olha esses desenhos, você começa a entender que a coisa é diferente. Então, esse é o apelo que a gente vê dentro das mensagens proféticas ao povo de Laodiceia. O que é Laodiceia? É a mornidão. Eu conheço tudo, sei de todo o processo, conheço teórica e didaticamente todo o processo, mas ele não me constrange. E eu continuo parado na letargia de Laodiceia. Não tem como. Não dá para ser assim. Lembra, o Espírito de Deus só vai ser derramado por quem decide se lançar na missão. Recebe os primeiros elementos e pingos da chuva temporã para poder receber a chuva final, que é a chuva serôdia, para a proclamação última da mensagem, porque essa sim será uma mensagem e uma proclamação de caráter divino e não humano. Por quê? Simples, porque é só olhar o texto. O Kellen White fala sobre isso. Estava numa das meditações do pastor Amin Rodor do mês passado. Ele olhou para os textos e foi fazendo algumas comparações do processo reducionista ou de filtro daqueles que de fato estão sob a orientação e vontade de Deus. Ele só não citou na meditação, depois eu mandei para ele um e-mail brincando com ele sobre o texto, ele só não citou o texto de Ellen White que falava sobre isso, onde ele falava do percentual daqueles que de fato vivem a mensagem. E o texto de Ellen White diz o quê? 1 em 20. Entende o que é sacudidura? Lembra da história de Gideão? Tem gente demais, sobra 300. Bom, 300 não conta de pregar a mensagem para o mundo inteiro. Se 300 fossem pregar a mensagem para o mundo inteiro, ia demorar muito tempo, humanamente falando, para Jesus voltar. Então, o que eles precisam? Derramamento do Espírito Santo. Porque aí, com o Espírito Santo, dá conta de pregar para o mundo inteiro. Não precisa mais nenhum. Um só dá conta. Jesus fez isso. Esse é o desenho do plano da salvação. Essa é a questão do impacto da salvação sobre aquele que de fato crê. Quem de fato crê, muda a sua condição, muda a sua forma, muda a sua estrutura. Eu perdi a sequência aqui. Pastor, mas como ela falou,
senhor White fala que já era para Jesus ter voltado, né? Está atrasado. Mas Deus não tem um plano, nós não estamos dentro do plano de Deus, uma quantidade de pessoas e ainda outras que vai vir. Não tem isso. Nenhum desenho bíblico ou profético descreve isso. O que Deus tem? Deus tem um limite temporal, até onde Ele vai tolerar o quê? O pecado. Isso tem limite. Então, o limite de tolerância do pecado está estabelecido. Agora, o limite de pessoas para dentro da salvação não tem estabelecimento. Ou seja, o vir antes do limite do pecado é uma responsabilidade humana de aceitar ser o remanescente, de aceitar a missão. Ou seja, o abreviamento da vinda de Cristo não é uma atitude divina, é uma atitude humana, em resposta à atitude divina que já foi feita, à cruz. Esse é o desenho bíblico. Portanto, Jesus pode voltar aqui no limite do pecado ou antes disso. Se perguntar para ele quer voltar aqui ou antes? Qual é a resposta dele? Sempre. Antes. Quanto antes, melhor. Essa é a resposta dele. Por quê? Porque a questão da salvação dos outros, se o Espírito Santo é derramado, está resolvida a conta. A conta não é quantas pessoas poderiam ainda nascer no mundo e serem convertidas. Não é essa a conta que Deus faz, porque elas nem existem. A conta que é feita é outra. Qual é a conta? Qual é o número de pessoas que lhe servem hoje? E qual é o número de sinceros hoje que precisam ouvir dessa mensagem? Essa é a conta. Então, mas há 100 anos atrás, nós não existíamos. Sim, e não faria a menor diferença para o universo. Faria para nós, mas para o universo nenhuma. Percebe? Faria para nós. Então, graças a Deus que alguém lá atrás não cumpriu a missão e eu surgi no pacote. Mas não é essa conta que Deus faz. Não é esse o desenho da salvação. O desenho da salvação é outro. Okay? Está chegando no limite do pecado. Sim. O limite do pecado tem tempo e hora para acabar. Esse sim tem. E vai acabar. Agora, ele pode acabar de dois jeitos. Ele pode acabar pelo cumprimento da missão, ou pode acabar pelo limite e o cumprimento externo da missão. Quem vai decidir se esse cumprimento é interno ou externo sou eu. E a Bíblia coloca as duas possibilidades de término do fenômeno. Uma que é interna, outra que é externa. Ou eu, ou as pedras. Mas vai acabar. Okay? Comigo ou semigo, como eu sempre brinco, vai acabar. Okay? Esse é o desenho. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão que eu perdi? Nossa, esse eu depois ali. Pastor, às vezes a irmã já citou 2 vezes o assunto do sermão de hoje. A preocupação dela com respeito à pregação. O que eu estou fazendo? Eu fui pastor em um determinado lugar e visitei uma irmã lá na roça. Mas era uma irmã tão simples. Ela não sabia ler, não sabia escrever. Mas quando aquela irmã orava, ela orava de uma maneira tão simples, mas tão fervorosa, e na oração dela ela incluía os pastores, os comportores, os professores. Ela era uma fiel dizimista, uma fiel pactuante. Ela diz assim: como eu tinha vontade de sair por esse mundo pregando o Evangelho, mas eu não posso. E eu disse para ela: a senhora está pregando o Evangelho, a senhora está fazendo a sua parte aqui na roça, nesse lugarzinho. Então, às vezes, nós ficamos preocupados em sair, e nos esquecemos que nós podemos estar fazendo um grande trabalho dentro da nossa casa. Por isso que eu falei, a visão não é o mundo, é um. Se cada um olhar para um, o mundo foi atingido. O problema é que a gente tem alguns olhando para muitos e muitos olhando para ninguém. Esse é o drama do Evangelho. Esse é exatamente o drama do Evangelho. A hora que a gente mudar esse protocolo, porque é aquela história, ninguém entra no céu sem estrela na coroa. Esse é um desenho do céu. Ou seja, o céu é um lugar que a gente, estava no sermão, né? O céu é um lugar que a gente leva o legado. A terra não é o lugar onde a gente deixa o legado. O céu é o lugar para onde a gente leva o legado. Qual é o legado do céu? Gente. O legado do céu é gente. É isso a única coisa que vai para o céu. Todo o resto vai ficar aqui e vai ser
destruído. A única coisa que se leva para o céu é gente. Em primeiro lugar, você. Em segundo lugar, o que você tem contigo. Os seus e os seus semelhantes. Isso é o que vai para o céu. Voltando ao tema de reconhecer, que está relacionado com o arrependimento, é muito curioso a gente perceber que na estrada do reconhecimento existe um espaço de luz e outro de trevas. E uma coisa interessante é que a nossa fé, muitas das vezes, ela percorre o espaço escuro. E tem que ser assim. É como aquela criança que procurava o pai estava dentro do poço, o poço ficava no fundo escuro, e a criança chama: pai, e cadê o senhor? Onde o senhor está? Ele diz: eu estou aqui, filho. E então a criança diz: então eu vou pular. E a criança pulou e os braços, e o pai o pegou em seus braços. Né? Muitas das vezes nós, para demonstrarmos fé, temos que avançar no escuro. Nem sempre o caminho está claro. E aí entra a questão do reconhecer, crer, reconhecer, que nos leva ao arrependimento. Né? O reconhecer, ele nos leva a duas situações: ou ficamos quietos, ou nós agimos. E exatamente na questão de agir é que está a parte humana. Nós temos que agir, senão a nossa fé não funciona. Deixa eu pontuar isso de uma outra forma para a gente entender até onde vai isso. Lembra do texto que define fé na Bíblia? Hebreus? Lembra do texto? Qual é a definição de fé na Bíblia? Firme fundamento das coisas que espera. Fé é o firme fundamento do quê? Do quê? O que diz lá? Primeira coisa. Lê lá, abre o texto. Hebreus, abre lá. Capítulo. Hebreus, capítulo. Abre lá. Primeiro verso. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Beleza, então vamos lá. Fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se... O que eu espero? Sabe, o que eu espero? De onde vem o que eu espero? Da minha cabeça? Das minhas expectativas? Das minhas conjecturas? Não, de onde vem o que eu espero? A palavra de Deus. Portanto, fé é o firme fundamento do quê? Do que eu aprendi e passo a esperar na palavra de Deus. Portanto, fé é o firme fundamento da promessa. Fé é o firme fundamento do conhecimento da palavra de Deus que me descreve a promessa. E aí sim vem a segunda parte. Qual é a segunda parte? E a prova das coisas que eu não vejo. Então, por que ela é a prova das coisas que eu não vejo? Percebe que isso é secundário, não é primário. Primeiro eu tenho certeza do que eu espero. E isso se torna a prova do quê? Do que eu não vejo. Portanto, eu só vou poder dar o passo no escuro se antes de dar o passo no escuro eu conhecer aquilo que está claro. Se eu não conheço o que está claro, a fé é cega. E na Bíblia não é esse o desenho de fé. Não é esse desenho de fé que a Bíblia tem. Deus não prova a parte não demonstrada, mas a prova de que jeito? Quando Ele me mostra aquilo que está claro. Então, quando eu olho as profecias cumpridas, quando eu olho o desenho de Deus, quando eu olho o amor que foi dado primeiro, quando eu olho toda a história sendo acompanhada por Deus, eu tenho a prova de que Deus cumpre o que promete. Então, se Ele prometeu algo que não é visível, eu dou de fato o passo no escuro, porque eu conheço o Deus que me prometeu. É a criança que se jogou nos braços do pai. Ela não se jogaria se não conhecesse o pai. Entenderam? Ela estaria apavorada com medo, travada no cantinho. Mas conhecendo quem está lá, o que ela faz? Cegamente ela se joga. Cegamente? Não, não é cegamente. É cegamente porque algo está entre ela e o pai, a escuridão. Mas ela sabe que o pai está onde? Está ali. E se ele disse, pode pular porque eu estou te vendo, o que ela faz? Ela crê. Porque ela já conhece o pai quando estava claro. Essa é a questão. A gente às vezes inverte isso e quer ter uma fé cega. E essa é a proposta de Satanás.
essa fé cega e cega totalmente, sem conhecer quem está do outro lado, essa sim é a proposta de Satanás. Porque se eu conhecesse quem está do outro lado, eu jamais me lançaria nos braços de quem? Satanás. Porque eu conheço, como é que eu vou me jogar? Eu sei quando é que eu me jogar o que ele vai fazer. Eu já sei disso, por que eu vou me jogar? Entenderam? Então o que ele faz? Ele cria desenhos fantasiosos para não parecer quem ele é. Simples. Simples assim. O resto da lição, só para a gente fechar. Próxima parte. Quem aceita Cristo passa a fazer o quê? Se apresenta como seu filho, como seu representante. Com que roupas? Com as vestes que ele deu, e não com as minhas. Ou seja, não é do jeito meu, é do jeito dele. Ah, mas isso é anulação. É mesmo. É a anulação da desgraça que você se tornou para ser aquilo que você deveria ter sido. Aí Satanás chega e fala, não, é a anulação de quem você é. O que você é? A não ser um miserável, pobre, cego, nu e morto. Percebe? Essa é a realidade. Aí ele diz o quê? Não, você é alguma coisa. E Deus pede que você deixe de ser aquilo que você é. Perda da sua individualidade. Balela. Você não é nada. E Deus está querendo que você seja alguma coisa. E mais, ainda esconde a desgraça que você é, porque dá vestes dele num sujeito, ainda sendo quem ele é. Entende a representação de Deus? Portanto, quem me olha, o que vê? As vestes de Cristo. E acha que eu sou Cristo. Até que eu abra a boca e diga para ele o quê? Não sou Cristo. Apenas o conheci. E ele me deu as vestes que eu tenho. Quer ser parecido comigo? Esquece, seja parecido com ele. Lembra, esse é o desenho. Sejam meus imitadores como eu sou de último passo, o óbvio, que na verdade não é o último em sequência, ele é o último no sentido didático, está disposto. Siga Jesus. Ou seja, se aceitou a salvação, aceitou o perdão, aceitou a transformação, aceitou as vestes, vai para onde agora? Vai dar um passo para trás e cair no buraco outra vez? Não, segue Jesus. É óbvio. Por quê? Porque aí você não cai mais. Ele vai mostrando, ó, ali tem um buraco, desvia. Ali tem outro, desvia. Mas eu quero cair. Desvia, é melhor. Mas eu quero. Desvia, que é melhor. Esse é o detalhe. Segue Jesus. Seguiu Jesus, para onde ele me leva? Lembra? Fé, firme, certeza do quê? Das coisas que eu espero. Para onde você quer ir? Quem tem o mapa? Quem tem o mapa? Quem sabe o caminho? Portanto, qual é o óbvio? Procurar sozinho? Não, segue Jesus. Chega mais rápido, em melhores condições, com menos machucados. Esse é o desenho. Ou seja, o que é ser salvo? Como ser salvo? De trás para frente, segue Jesus, acredita no que ele está dizendo, percebe a sua natureza presente, se convence do pecado, se arrepende disso, aceita a transformação, aceita as vestes que são melhores para o trajeto do que as suas, são mais leves para o trajeto do que o seu, tira a bagagem das suas costas e põe na dele, porque ele se propôs a carregar, não queira carregar sozinho. Esse é o desenho. Salvação é isso. Salvação é graça, salvação é misericórdia de um Deus que nos amou primeiro, de um Deus que não tem limite, de um Deus que nos aceita como estamos para nos fazer aquilo que deveríamos ser e estar. Não para nos deixar como estamos. Esse é o Deus da nossa salvação. Que isso seja de fato a nossa convicção plena ou a certeza convicta, como diz o texto de Hebreus, para que a gente possa de fato caminhar nessa jornada e dentro do conceito dessa aceitação e transformação completa, compartilhar com os outros essa mensagem, para que já, de fato, o cumprimento dela se dê, então, na nossa geração. Porque essa é a única alternativa. Última observação, e aí eu encerro para a gente poder orar. Isaías fala sobre essas vestes. Sim. É uma coisa que eu não tinha percebido antes. É veste de salvação e de retidão. São coisas que eu não consigo alcançar. Eu não consigo me salvar e não consigo ser reto. São duas coisas impossíveis para mim, por isso que eu preciso que ele me dê. Agora, elas são possíveis de aceitar e de querer. Isso é possível. E mesmo aceitar e o querer foi implantado em nós pela bênção e misericórdia de Deus, porque a gente nem queria as vestes
nem queria festa, nem queria estar lá. Mas ele foi lá no meio dos valados, nos buscou no meio dos valados, trouxe para a festa, na porta da festa deu as vestes e ainda tem um infeliz, desgramado, que falou, ok, eu quero a festa, mas não quero as vestes. Para onde ele foi jogado? Para o lugar onde é o quê? Pranto e ranger de... Esse é o desenho. Deus é bom, é misericordioso, mas Deus também é justo. Esse é o desenho. Que Deus nos abençoe para que essa seja a nossa realidade, a nossa aceitação. Eu desejo para vocês. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos por essa graça maravilhosa que um dia nos atingiu com uma proposta de mudança de vida, mudança de estrutura e um retorno para casa. Te agradecemos porque nos amaste primeiro, quando ainda éramos pecadores, mas principalmente te agradecemos pelo poder vivificador do teu Evangelho, que transforma a nossa vida à semelhança desse Cristo maravilhoso. Dá que a alegria da salvação em Cristo possa se tornar o nosso desejo maior de compartilhar com aqueles que não te conhecem e isso abreviarmos a tua vida. Isso é o que te pedimos, com o perdão de nossos pecados e a confiança nos méritos de Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Sublime amor.